Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje a gente vai conversar sobre esse livro diferente, bonito e tristíssimo, que é então o Triste Não É ao Certo a Palavra, do Gabriel Abreu. Bom, eu recebi aqui esse livro da Companhia das Letras, então muito obrigado, companhia, por enviar o livro. Esse livro aqui é... Jesus do céu, olha, eu imaginava que fosse ser triste, mas eu não sabia que ia ser tão triste. Começa primeiro pela essa capa, que eu acho chiquérrima, acho essa capa um luxo, assim, acho muito bonita, né? Folha de guarda também, tem uma folha de guarda diferente dos livros da companhia, geralmente não são coloridas. E, enfim, vamos conversar aqui sobre Triste Não É o Certa Palavra. Cara, caralho. Bom, sobre o que é que vai se tratar aqui esse livro? Aqui nesse livro a gente vai acompanhar, então, um personagem que é conhecido como G, ou Gabriel, como seria o próprio autor, né, que a gente presume, tentando ali reconstruir ou relembrar a memória da sua mãe, que tá ali passando por um problema muito sério de saúde. Ela tá com uma doença degenerativa, que ela vai perdendo a memória como se fosse uma espécie de Alzheimer potencializado e precoce. E assim, gente do céu, o que é este livro? Porque o que o Gabriel faz aqui, ao invés de ele contar essa história e ele tentar reconstruir a memória da mãe de uma maneira linear, de uma maneira convencional, não, ele vai acabar ali, então, nas suas investigações, descobrindo uma caixa cheia de documentos, né? Seja de fotos, diários, cartas, e, enfim, e por meio desses documentos, o Gabriel ele vai ali reconstruir a história da sua mãe, numa tentativa quase que desesperada de que essa mulher, ela não só se esqueça de tudo, né, como por conta da doença, mas também de que o próprio narrador não se esqueça da sua mãe. E assim, só pra mim essa premissa assim já é arrebatadora, já é dilacerante, e o livro é, assim, uma faca no seu coração por meio das palavras. É um livro muito, 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 muito bonito. Assim, a forma como o Gabriel, ele vai tentando ali lidar não só com a doença da mãe, mas também lidar com a memória dela, né? Ou com essa coisa do arquivo mesmo da pessoa, né? Do quanto a gente vai guardando ao longo da nossa vida sobre quem nós somos, que é, assim, deslumbrante. É um livro que ele é bem mesclado, é aquele tipo de livro que foge da fórmula do romance convencional. Então aqui a gente vai ter trechos de diário, vamos ter fotos, vamos ter e-mails, vamos ter, enfim, documentos, né? A escrita do Gabriel, ela me lembrou muito a da Valéria Luiselli no aspecto de ser uma pessoa que sabe muito bem mesclar as mídias dentro do livro, né? As mídias dentro do romance. A Valéria Luiselli, ela faz isso muito bem no Rostos na Multidão, depois ela vai ali, ela começa com isso no Rostos na Multidão, depois ela vai aprimorando no História dos Meus Dentes, e no Arquivo das Crianças Perdidas é um desbunde total, e o Gabriel não fica muito longe dela não, assim, é aquele tipo de livro que ele não precisa necessariamente contar aquela historinha com início, meio e fim, pra te emocionar e também pra que você consiga compreender. Ele é um livro que você sente ali a dor e o desespero da pessoa que tá passando por aquilo, né? Tá passando por aquela situação difícil, que no caso é esse narrador, que é o Gabriel. Enfim, e é muito impressionante como o Gabriel, ele vai ali montando e desmontando, e ao mesmo tempo tentando juntar, né, esse quebra-cabeça ali que foi a vida da mãe, né? E essa coisa de como esse desconhecimento dele em relação ao que aconteceu antes, né, na vida dessa mulher, afeta ele diretamente, afeta muito a forma como ele se sente perante a doença dela. E, assim, nossa senhora, é aquele tipo de livro que você não consegue parar de ler, que você fica muito encantado, porque
O Gabriel, a gente poderia falar, assim, usando um exemplo, ele é muito marceneiro das palavras, então ele vai misturando bula de remédio com escrita, e eu acho que isso, para um primeiro romance, esse daqui é o primeiro romance dele, é um trunfo muito, 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 muito raro, porque não é qualquer autor que já consegue aí brincar com a linguagem e que consegue fazer uma coisa diferente, uma coisa ousada, no seu primeiro livro. É muito difícil, porque esse livro aqui, o Triste Não É Certo a Palavra, é um livro que é um livro arriscado, é um livro que é muito corajoso, ele é um livro que ele poderia muito, pelo tema, cair nos clichês, no pieguismo, mas não, ele é impressionante, assim, que eu fico feliz de que a Companhia das Letras esteja dando voz para autores novos e autores que se arrisquem, que não façam arroz com feijão, de que vão ali contar uma história do jeito que a história precisa ser contada e não do jeito que as pessoas esperam que ela seja contada. Então é sempre muito gratificante para mim como leitor encontrar autores que consigam ali assumir a sua voz e assumir o risco de contar uma história difícil e assumir o risco de compartilhar ali a sua arte, porque claro que se a gente for pensar em termos mercadológicos, em termos, enfim, de sucesso, etc., é muito mais contabilizável, né? Um livro que tem ali aquela traminha, aquela coisa assim, início, meio e fim, que vai emocionar, que vai fazer isso. E quando a gente se pega com um livro como o do Gabriel, é uma grata surpresa, assim, porque é um primeiro livro, assim, impressionante e deslumbrante. Ele é uma coisa que tipo, te emociona com pequenos detalhes, assim, ele não apela, não é um livro apelativo, porque eu acho que escrever um livro como esse, ele tem muitos riscos de você cair ali em pontos que poderiam ser usados como chave de virada no livro tradicional, pra emocionar, pra tipo, meu Deus, fazer o leitor chorar, etc. Só que o Gabriel, ele não precisa disso, sabe? Tipo, ele já te emociona com o que ele tem, com o que ele tem a oferecer, que é, às vezes, uma frase básica, às vezes é um trecho de diário, e enfim, e é sempre muito impressionante, é sempre muito bom ver isso na literatura, né? E assim, me surpreendeu muito, eu já tava com boas expectativas para esse livro, mas elas foram surpreendidas. É um livro muito bonito, é uma história, assim, impressionante, as últimas 15 páginas me deixaram muito arrepiados, assim, tipo, puta que pariu, nossa, o penúltimo capítulo é dilacerante, assim, é um livro que realmente vale muito a pena ler, é um livro que mesmo ele sendo diferente, ele fugindo da fórmula do feijão com arroz, ele é um livro que eu recomendo pra todo mundo, assim, ele assim, podem ir sem medo, porque é impressionante, é deslumbrante, assim, é deslumbrante mesmo. Eu fico muito feliz de ter feito essa leitura. Fico muito feliz de ela ter sido, as expectativas terem sido superadas, assim, porque eu tava como eu falei pra vocês, com boas expectativas e surpreendeu mais do que eu imaginava, assim. Eu pensava que já ia ser um livro diferente, mas ele é um livro diferente, mas ao mesmo tempo é um livro brilhante, sabe? Porque tem aquele diferente que soa estranho, mas esse daqui não, é um diferente brilhante, assim, é um livro que, eu vou usar uma palavra que eu odeio pra descrever livros, mas ele é um livro muito potente. Assim, eu sei que já caiu no pieguismo essa palavra potente, etc, usar isso pra falar sobre livros, mas nesse caso aqui eu acho que eu não consigo pensar em nenhuma outra palavra, sabe? É um livro potente e cortante. E muito bom, enfim. Só de lembrar que eu já tô ficando meio emotivo, sabe? Tipo, eu tô pensando, terminei agora há pouco, mas eu tô pensando pra caralho mesmo nesse livro. É um livraço, gente, recomendo fortemente. Grande acerto da Companhia das Letras esse ano em literatura nacional. Enfim, olha, dos grandes livros já aí desse ano, sem sombra de dúvidas, tá bom? É isso, vocês vão encontrar esse livro nas livrarias mais próximas de vocês, leiam, se emocionem, troquem aqui comigo o que é que vocês acharam sobre esse livro. Eu gostei pra caralho dele, pra caralho, leitura imperdível mesmo, imperdível, tá bom? É isso, vou ficando por aqui, grande beijo e até o próximo vídeo.